com muita alegria, sentindo-me imensamente feliz em mais este reencontro, desta vez, através do Centro Espírita, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, situada no bairro da Pituba, em Salvador, no estado da Bahia, para juntos reflexionarmos sobre alguns pontos essenciais da vida. Hoje, nós vamos fazer um passeio bastante agradável, útil, sobre uma das nossas potencialidades que nos interligam nos vários mundos que constituem o universo criado por Deus, o pensamento. Vou lhes trazer alguns pontos para que possam ser desenvolvidos e, naturalmente, contribuírem para esta caminhada que todos nós fazemos, que se chama vida. Para que compreendemos, nos utilizemos das nossas potencialidades com responsabilidade indispensável, temos que olhar o que construímos no passado. Tudo o que conhecemos, devidamente utilizado, compreendido, resultará ou resultou no presente e, consequentemente, o que estamos compreendendo, vivenciando, se constituirá em nosso futuro. Vejamos a simplicidade deste pensamento. Depende de nós, depende da nossa vontade, o que será o nosso amanhã. A doutrina espírita, através da equipe do Espírito Verdade, nos ensina: fomos criados ignorantes. Ou seja, não sabíamos a que estávamos ou que estamos determinados. Conheceremos cada vez e alcançaremos perfeição. Observemos que eu não me expressei. Conheceremos a perfeição. Por quê? Já temos uma noção, pelo menos, de que a perfeição é uma característica somente detectada pelo nosso Criador. Ao passo que, se alcançarmos perfeição, nós estamos determinando, estabelecendo que cada uma das atividades que desempenhemos, cada um dos conhecimentos que desenvolvamos, terá sempre a oportunidade de ser aperfeiçoado. Este processo, tecnicamente declarado como evolução, é uma tarefa contínua, permanente, e, para tanto, Deus
O nosso Criador e mantenedor já nos deu toda uma Constituição. Entre outras, que não são objeto do nosso trabalho de hoje, nós vamos falar sobre a capacidade de pensar. O que será pensar? Automaticamente, nós pensamos, ou seja, damos continuidade a algumas ideias. Fazemos com que outras nasçam de nós, outras tantas são aproveitadas. Mas uma característica da nossa potencialidade de pensar é mantermos-nos juntos. Através da vibração do pensamento, nós alcançamos indistintamente quaisquer outras vibrações que estiverem na nossa onda vibratória. É interessante porque esta descoberta, que resulta em um conhecimento aproveitável, nos faz, ao mesmo tempo que poderosos, porque podemos alcançar outros, responsáveis por aquilo que sintonizamos, estabelecendo assim o nosso roteiro. É importante que estejamos atentos para a qualidade do pensamento que emitimos, bem como a qualidade do pensamento que nós captamos. Para que a qualidade espiritual que façamos a nossa opção nos reúna. Se estamos receptivos ou emissores de pensamentos de baixa qualidade moral, naturalmente, a nossa sintonia captará e nós teremos como companhias aqueles que captaram o nosso pensamento ou emitiram para encontrar o nosso. Esta é uma lei que já se torna do conhecimento da nossa civilização. Mas, como disse, nós vamos caminhando e percebemos que todos os pensadores de todos os tempos já conheciam esta lei, já a utilizavam, não com a simplicidade que hoje nós percebemos, nós captamos e a utilizamos. Mas descobrimos, constatamos que, à medida que se progride, mas compreenderemos não o que se torna um interesse próximo. O mundo
capitalista, por exemplo, estabelece, através desta lei universal, de pensar e constituirmos uma faixa específica, o desenvolvimento do que é material. Estamos cada vez mais impregnados, assoberbados de descobertas fantásticas neste aspecto. Difícil se torna até sabermos de tudo que se passa. A nossa atualização é fantástica. A cada dia, a cada momento, os meios de comunicação modernos, atuais, nos trazem uma efervescência de descobertas. Mas no nosso plano material, no plano espiritual, as condições, os objetivos são diferenciados do mundo capitalista. Se busca um desenvolvimento, um aperfeiçoamento de ordem moral. E assim, naturalmente, os nossos interesses se diferenciam. Enquanto no mundo material, as nossas experiências vão se constituindo num patrimônio apropriado para o mundo material, as experiências que desenvolvemos sob o ponto de vista espiritual são utilizadas, às vezes, algumas delas, como se fosse uma ponte que liga um córrego que não pode ser atravessado somente andando. É preciso que constituamos aparelhagens específicas, formas como pontes, meios de transporte, descobertas de natação. Utilizamos, mas com um certo resguardo, e as desprezamos quando conseguimos ultrapassar a situação que antes de termos estes veículos, estas formas, não seria possível. O pensamento pode. Por isso, o nosso interesse em estabelecer algum aprendizado que sirva no momento oportuno para que tenhamos o nosso interesse aperfeiçoado e mesmo realizado. Descobrimos, por exemplo, que aprendemos com as nossas experiências. Tudo aquilo que fazemos a primeira vez pode parecer difícil, pode parecer oneroso, pode parecer até sacrificial. Na medida em que repetimos a experiência,
vamos nos tornando mais aptos a realizá-las de uma maneira cada vez mais rápida, cada vez mais proveitosa. Mas essas experiências nos fazem perceber que aprendemos também com as experiências dos outros. Vendo alguém fazendo algum trabalho, interessado que estejamos em aprender, nós não somente percebemos passo e passo para repetir, como informações que se tornam muito eficientes para que possamos treinar. E daqui a pouco nós estamos fazendo com a perfeição daquele que nos ensinou. Observando os outros, nós ampliamos o nosso patrimônio. Mas, muitas vezes, na qualidade deste aprendizado, nós nos desestimulamos, perdemos o interesse nesta qualificação. E, por uma lei que já conhecemos, na intimidade da lei de causa e efeito, por nos omitir em prosseguir na nossa caminhada, até nos impedindo, estacionamos. Temos que aprender pelo sofrimento. O sofrimento, queridos companheiros, que muitas vezes se deixam envolver por este pensamento, não é atividade divina. Não é Deus que nos pune por termos errado, por termos estacionado, por não termos obedecido ao impulso evolutivo. Não temos mais a ideia deste Deus antropomórfico que sustentava alguns, seus eleitos, e castigava outros tantos, seus inimigos. Sofrer é um ato de consciência em que reconhecemos a nossa inabilidade, a nossa falta de coragem, enfim, qualificações negativas que o trazem para junto de nós, para que nós, raciocinando, percebendo o equívoco, porque somos criados ignorantes, mas alcançaremos perfeição. Nós temos que efetuar as nossas mudanças. Mas, ultimamente, nós descobrimos que não só pelas nossas experiências, pelas experiências alheias ou pelo sofrimento, nós somos ajudados pela infinita misericórdia do nosso Criador por outro mecanismo que sempre aconteceu, mas nós não tínhamos uma ideia exata da sua funcionalidade. A doutrina espírita, tecnicamente denominando como revelação, é facilitadora
para que aproveitemos as experiências dos outros e ultrapassemos, às vezes, muitas dificuldades, recebendo numa linguagem simples, vulgar, de prato limpo, aquilo que podíamos gastar muito tempo para descobrir, revelar. Alguns espíritos superiores ao nosso estágio de evolução nos dizem, com uma simplicidade que já podemos traduzir numa palavra: inspiração. Porque nos une pensamentos que, vibrando numa mesma faixa sintônica, são captados por nós. Como é simples. Como compreendemos que a palavra milagre não tem a conotação que julgávamos em civilizações anteriores. Não existem privilégios na lei de Deus. Basta que tenhamos conhecimento, que utilizemos este conhecimento de uma maneira apropriada e tudo se revelará. Assim, a doutrina espírita nos ajuda a compreender esta evolução especificamente nesta ou naquela particularidade. Aumentamos o conhecimento dentro da vontade, dentro do interesse que manifestamos. E isto contribui para um conhecimento generalizado. A cada uma expressão que trazemos para a sua reflexão, amigo que nos ouve, é importante para que nós possamos corrigir a nossa autocondução, possamos ampliar sem sacrifícios, sem esforços maiores, porque é para isso que nós desenvolvemos as nossas potencialidades. Leon Denis, um pensador contemporâneo de Allan Kardec, e que, após sua morte, se tornou um sustentáculo da doutrina espírita, apoiando a viúva de Allan Kardec, Amélie Boudet, debruça-se na pesquisa para nos mostrar que podemos concluir com acerto indiscutível que a ciência, inserida no contexto filosófico-religioso da nova doutrina, fatalmente resultará em uma sociedade humana mais desenvolvida. Por que este enunciado? Porque a ciência era algo perigoso para o pensamento religioso de civilizações anteriores à chegada do século XVIII, consequentemente XIX. Era um perigo terrível chegar-se a uma conclusão através dos métodos
comprobatórios da perfeição das leis que nos regem. Alguns dos nossos companheiros científicos foram até queimados, condenados à morte, porque estavam esclarecendo de uma forma, de uma maneira, de uma forma tranquila, ao alcance de todos, o que era um perigo para aqueles que se consideravam privilegiados de Deus. Assim, é importante que estejamos atentos, porque todos devemos compreender tudo, evidentemente, ao alcance da nossa condição evolutiva. Mais adiante, isso que estamos dizendo é de uma simplicidade ou de um simplismo, poderemos até afirmar ou caracterizar assim. Para os espíritos com conhecimento maior, com uma experiência mais ampliada. Isto que estamos dizendo compassadamente, para que seja assimilado, já não se torna necessário. Porque o seu grau de evolução, o seu conhecimento já ultrapassou este nosso esforço que agora estamos dando continuidade. O que antes da ciência ser admitida no contexto filosófico-religioso, o que só conseguimos com a doutrina espírita, era como um ponto final. Acabou. Aquilo foi dito. Não poderíamos mais compreender. Hoje é apenas uma vírgula que, evidentemente, instiga a continuidade. Um exemplo, o conhecimento do átomo. Há pouco tempo, com a sua descoberta, era a partícula menor que descobrimos. O átomo era o ponto final da descoberta da matéria. Pouco tempo depois, com as pesquisas necessárias, já descobrimos os nêutrons, os prótons, o próton, o quasar, que são subdivisões do átomo. São partes constitutivas dele. Para que estejamos a caminho daquela declaração que os espíritos mais evoluídos do que nós nos trouxeram. Nós somos constituídos de uma matéria elementar. Não compreendemos, mas estamos buscando. Há pouco tempo vimos aí notícias de uma assombrosa descoberta, que chamamos de partícula de Deus. Ficamos eufóricos, afinal, chegamos, qual nada. Ainda outros estudos, outras buscas, outras descobertas
vão ser passíveis de que compreendamos como Deus, como que do nada, cria tudo. Não é milagre, é apenas uma condição para que, isto sim, compreendamos o Criador e a criação. Com essas descobertas, essas possibilidades de conhecimento cada vez mais aprimorado, nós vamos evoluindo o nosso pensamento. É preciso que encaremos esta realidade de uma forma simples, tranquila. Afinal, tudo advém do Criador. Muitas vezes, alguns apressados, inquiridores, como Deus fez? Fez porque e faz porque Ele é o Criador. Simplesmente isso. Mas possibilita a sua criatura de compreender o que está sendo feito, como funciona, para manter o equilíbrio da sua criação. Esta é a sabedoria. Assim, vamos levar você, companheiro que nos ouve, a avaliar, comprovar. É a técnica da ciência, comprovar. A doutrina espírita, por exemplo, recebeu, através dos questionamentos do professor Hippolyte Léon Denis Arrivalho, o nosso Allan Kardec, as respostas a todas as suas inquirições. Nada ficou oculto, nada deixou de ser esclarecido. Bom, de posse deste manancial, desta verdadeira doutrina percebida por Kardec, ele foi comprovar. Não que ele duvidasse, mas a sua capacidade de reflexão, de raciocínio, lhe conduzia para este aspecto, este lado, até então, escondido, impróprio até. E assim, ele foi comprovar o que os espíritos disseram, através do mecanismo que os próprios espíritos o tinham induzido. A semelhança dos pensamentos. O encontro das vibrações, que ele denominou de mediunidade. Os espíritos desencarnados possibilitaram aos espíritos encarnados receberem os ensinamentos. Os espíritos encarnados possibilitaram captar dos espíritos desencarnados o que eles estavam pensando. Descobriu-se o milagre. A mediunidade é a possibilidade de estarmos sempre juntos, recebendo, enviando para a nossa
melhoria. E assim surge o livro dos médiuns, que nada mais, nada menos é do que o esclarecimento para que mantenhamos um roteiro que nos possibilita receber, melhorar, facilitar as informações reveladoras. Assim, nós podemos observar as várias fases que antecedem a esta simplicidade que eu estou trazendo para vocês. Outros momentos da nossa civilização, que Leon Denis nos cita como o feiticismo. Aceito a uma determinada época, porque não compreendíamos nossos poderes espirituais, apenas manifestados através da matéria. Então, aquele que manifestava algum poder que não era ainda entendido cientificamente, era considerado um feiticeiro, ou seja, uma pessoa que tinha poderes especiais. Logo, um outro degrau do desenvolvimento do pensamento surge mais elevado, que é o paganismo. Situações que se diferenciam, porque a representatividade já é percebida de um Criador, embora ainda o julgássemos com formas ou forma semelhante às nossas. É aquele Deus gordinho, barbudo, que flutua nas nuvens, seguido de seus anjos. Até então, desconhecíamos quaisquer leis, ou seja, funcionamentos que são eternos, que são justos, que são perfeitos e imutáveis. Não tínhamos a menor ideia destas qualificações do que acontecia há algum tempo atrás. Foi preciso que viesse um ser igual a nós, encarnado, mas que ele próprio manifestava poderes, tentando nos explicar, tentando nos revelar que nós também somos deuses, com letra minúscula, que podíamos ou podemos fazer tudo aquilo que ele fazia de uma maneira assombrosa para nós e ainda nos tranquiliza, e muito mais. É uma nova situação do pensamento. A ideia cristã, o Cristo de Deus, aquele que veio nos esclarecer aspectos materiais, aspectos morais, aspectos espirituais, específicos ou generalizados, para que não sofrêssemos, para que pudéssemos dar um novo impulso,
um salto de qualidade aos nossos conhecimentos, tornando-nos cada vez mais responsáveis pela autocondução, pela nossa própria felicidade. É uma nova era. Jesus de Nazaré, de fato, divide os tempos. E tanto reconhecemos isto, que o calendário é dividido na antiga civilização com as letras AC, antes de Cristo, para depois de Cristo, DC, representando um novo tempo. Ele nos disse, ele realizou, ele nos revelou. Mas não esqueçamos que nós somos os donos da nossa vontade. Deus nos cria, nos dando este poder. E nós misturamos tudo. Nós degeneramos até, ou tentamos degenerar. Cometemos equívocos terríveis para dominar o outro. E um parêntese, agora é necessário, estamos vivendo uma situação igual. Com todo este conhecimento tecnológico que já dispomos, facilitando-nos a vida material, nós demonstramos com esta declaração de guerra absolutamente desnecessária, improfícua, demonstrando a nossa ignorância, demonstrando que não valorizamos o que nós próprios conquistamos, ameaçando-nos, destruindo o que fizemos. Para quê? Se você se questionar, para que guerrear no ano de 2022? Se todos ainda podemos, ou já podemos, usufruir daquilo que construímos, com probabilidade de construir muito mais. O mundo hoje é muito fácil de ser vivido. A Terra hoje é uma situação que podemos chamar de Éden, de paraíso. Já não andamos mais a pé, já voamos. Já nos comunicamos vencendo todos os obstáculos. Já temos conhecimento para sanear qualquer dificuldade que nos molesta. Então, para que guerrear? Soltar uma bomba, destruindo não só as coisas materiais necessárias que possuímos, mas também impedindo-nos de continuar a usufruir delas. Matar-nos é improvável para quem raciocina. No entanto, um declarante do poder nos ameaça a todos, causando um sofrimento que não podemos quantificar nem qualificar. Mas voltemos ao nosso raciocínio. A doutrina espírita simplifica esta compreensão
da seguinte maneira: todos somos iguais. Todos temos a mesma organização, com a responsabilidade intransferível do nosso aperfeiçoamento moral. Agora, amigos que nos ouvem, coloquemos sobre nós essa responsabilidade. O peso dela, todos nós podemos sustentar. Nós, a partir das descobertas científicas, das revelações que nos trazem, somos beneficiados. Todos, sem privilégios. A nova concepção espiritual revelada por os espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita possibilita um pensar livre, baseado na razão, que, por sua vez, é estabelecida nos conhecimentos lógicos que nos ensinou, ou que nos foram ensinados pelo nosso mestre. É tão necessária, é tão evidente a sua afirmativa quando ele diz: edifica a tua casa sobre a rocha, para que o vento, as tempestades, as águas não possam destruí-la. É a ciência, esta rocha. É esta segurança que temos, porque comprovamos através das pesquisas a legalidade, a funcionalidade da lei divina para todos, em qualquer circunstância. Vamos descobrindo, através da reflexão, que a cada pensamento emitido, cada palavra expressada, cada comportamento nosso, se prosseguirmos sem medo, com a fé raciocinada, inabalável, de que tudo que é criado por Deus é permitido a sua compreensão. Não mais vivemos sobre a égide, sobre o comando do medo. Ao contrário, nós, a cada vez, estamos mais seguros do seu amor imensurável pela sua criação. Deus nos cria para que nos aperfeiçoemos, para que sejamos felizes, para que possamos construir a nossa própria felicidade. Para isso, Ele nos dota das nossas potencialidades. Fiquemos atentos ao que pensamos, com quem conectamos estes pensamentos e descobramos a felicidade contínua que haveremos de sentir em todos os momentos da nossa vida. Essas pequenas reflexões são para todos nós. Estão sendo emitidas através da fraternidade Irmã Sheila, Espírita Irmã Sheila, para que você as utilize em todos os momentos.
Mais uma vez, desejamos alegria e felicidade para todos. Muita paz.